Pronunciamento final do magnífico reitor Otávio Alexandre Ulisseia. Uma boa noite para todos. Boa noite. Eu cumprimento os senhores diretores aqui presentes. Especialmente quero cumprimentar a professora Alice, que está presente, que é a presidente da Fundação de Educação e Cultura Espírita Paraná Santa Catarina. Quero cumprimentar o professor, esse brilhante e distinto que tem coragem de abrir um espaço. Cumprimentar os formandos, os professores presentes, os pais, os familiares, e começar perguntando: por que tanta euforia? Por que tanta euforia? Certamente esta euforia não se trata especificamente da alegria contagiosa dos formandos, nem do entusiasmo do professor Antônio. Se trata de algo muito mais sério do que nós possamos imaginar. Eu me lembro aqui, quando se deu a primeira formatura de 2 turmas de pós-graduação em homeopatia. Naquela época, a homeopatia não era considerada área da medicina. A medicina não considerava a homeopatia como sendo uma modalidade do seu campo de trabalho. Se formaram 120, que hoje os médicos criaram a associação dos médicos homeopatas, os unicistas, os vitalistas, e a realidade. Naquela época, ninguém acreditava. Ninguém acreditava quando se formou aqui a primeira turma de acupuntura, em convênio com a University College da China, Zhejiang College. Ninguém acreditava. A medicina dizia que a acupuntura não era uma modalidade dela, de 1985. Tempo depois, considerou que era uma modalidade dela. Agora é a vez da fitoterapia. Depois será a vez do terrorismo. E depois será a vez das técnicas mentais. Que os médicos, que são nossos dignos profissionais que cuidam da nossa saúde e merecem todo o respeito, consideram como áreas que até então eram livres e que amanhã devem estar sob o controle da medicina. Será que esta proposta também não se antecede a alguma coisa que deve ganhar o seu espaço amanhã? O que se poderia dizer, por exemplo, na área da psicologia? O ciclo. Freud, Adler, Jung, Zonde. Ora, o primeiro esforço foi em cima de uma visão biológica. Adler incluiu o aspecto familiar. Jung incluiu a humanidade inteira.
Olha, nesse ciclo, a psicologia tem buscado encontrar resposta para as necessidades humanas. O grande problema atual, em termos mentais, em termos também patológicos, não é a psicose, que teve expressão muito forte no passado. Nós até diríamos que o grande desafio está na neurose, no estresse, que está agredindo todos nós, todas as famílias. Se vocês realmente acreditam de que esta iniciação marca um começo que pode ir além de todas as áreas ligadas à saúde mental, vocês têm muita responsabilidade. Isso não é brincadeira. Vocês têm que provar que o professor não é um sonhador. E que nós aqui estamos participando de uma cerimônia não igual a todas as outras que já ocorreram. O que é que eu gostaria de vocês? Vocês acreditam? Muito bem. E se amanhã vocês forem desafiados a provar que vocês realmente acreditam? Eu me lembro, porque esses desafios existem, pessoal. Eu me lembro, quando eu era vice-diretor, e fui 13 anos, da Faculdade de Educação Estadual, Faculdade de Educação Musical do Paraná. Era um dia em que estaria ocorrendo na cidade de Curitiba um evento, o Orlando Toro. O Orlando Toro foi aquele que criou a biodança, a psicodança, um chileno notável. Naquele dia, que tinha um auditório com quase 600 pessoas, chega uma autoridade da Polícia Federal em companhia do que representava na época a presidência do Conselho Regional de Psicologia. Interromperam a suposta palestra que essa autoridade faria, porque ele não era psicólogo. Ele disse: mas fui eu que criei a psicodança, fui eu que criei a biodança. Resposta: o senhor criou, mas o senhor não é. Nós tivemos que dar emprego para o professor Orlando Toro, para ele não ser expulso do país. Agora o desafio para encerrar. Quando uma ideia nova surge, você não pode se esconder atrás do pano e dizer: eu não tenho nada com isso. Quem tem me ocupado é aquele ali. Agora, como é que vocês têm que se portar? Eu vou evocar uma figura muito importante que foi tratado aqui, Sócrates. Será que os discípulos acreditavam em Sócrates? Quando ele foi condenado a tomar cicuta, como pervertendo a mocidade de uma ideia nova, e foi preso, e ficou 5 anos na cadeia. Converteu todos os membros da comunidade carcereira às suas ideias. Mas aconteceu um fato que foi muito importante
e que eu devolvo para vocês. O que aconteceu? O seu mais legítimo discípulo, que era o carcereiro daquela noite, chegou para Sócrates e disse: Sócrates, amanhã de manhã o senhor vai tomar cicuta, que era o veneno, seria a cadeira elétrica dos dias de hoje. Ele disse: ah, é amanhã de manhã? Tudo bem. Aí o carcereiro me disse, carcereiros são vocês, disse assim: mestre, eu vou abrir a porta da prisão para o senhor fugir, e o senhor não vai ser condenado. Deixou a porta da prisão aberta. Sócrates ficou até amanhecer em posição de reflexão. Sabe o que aconteceu? O seu discípulo mais leal teve um ataque cardíaco e caiu morto. No dia seguinte, as autoridades trouxeram a cicuta, a cadeia estava aberta, a prisão estava com portas abertas. Sócrates não fugiu. Isso quer dizer o quê? Sócrates tomou veneno, morreu, mas não morreu. Essa é a mensagem para vocês. Não brinquem com as coisas sérias. Esta ideia pode ir para frente, nós todos apoiamos, mas queremos ver o fruto. Como a homeopatia teve fruto, e hoje é uma realidade, como a acupuntura e tantas grandes iniciativas para o bem da humanidade. Então, vamos felicitá-los, mas vamos saber que eles têm responsabilidade. A porta da cadeia está aberta, no bom sentido. O desafio daí: morrer para não morrer. Muito obrigado e parabéns. Parabéns. Mais alguém da mesa gostaria de se denunciar? Eu gostaria que vocês